Olá! Olá! Olá pessoal, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui os surdos acompanham as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. E olha só, cresceu o número de crianças e adolescentes que navegam na internet no país. 8 em cada 10 adolescentes entre 9 e 17 anos têm acesso à rede mundial. David usa a internet para conversar com os amigos. Ele passa boa parte do dia conectado e quando a bateria acaba, vem aquela ansiedade. Querendo ir para casa que o meu celular descarregou. Já Sara garante que não é muito viciada no celular, mas mesmo assim, esse é o meio que ela mais usa para se informar. Eu uso o celular mais para ver notícia mesmo, para ficar ligada sobre o que está acontecendo um pouquinho fora da televisão. E mais para rede social mesmo, a comunicação, né? Uma pesquisa divulgada na capital paulista mostrou que 8 em cada 10 crianças e adolescentes são usuários de internet no Brasil. A maioria deles acessa a rede pelo celular. 66% conecta mais de uma vez por dia. E um dado preocupante, metade dos adolescentes entre 15 e 17 anos já viram alguém ser discriminado na internet no último ano, principalmente por preconceito de cor ou raça, aparência física ou relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Pais precisam conversar com seus filhos sobre o que fazer quando eles estiverem expostos a esse tipo de riscos. Isso não vai reduzir a exposição deles a esse tipo de conteúdo, e sim vai fazer com que essas crianças saibam lidar com esses riscos, de modo que eles não se convertam em danos efetivos para o desenvolvimento deles. Apesar dos riscos da exposição à internet, estar conectado pode trazer vários benefícios, principalmente na socialização e no acesso à informação. Mas a pesquisa mostra que muitos ainda estão de fora dessa inclusão digital. Quase 6 milhões de crianças e adolescentes brasileiros não têm acesso à internet no seu dia a dia. E entre esses, cerca de 3 milhões nunca tiveram a oportunidade de acessar a rede. Isso cria uma desigualdade de oportunidades, de todas as oportunidades educativas, de acesso à informação que a rede oferece. Então é fundamental que a gente crie políticas públicas e que entendam onde é que estão esses perfis de adolescentes conectados para que a gente possa realmente ter uma inclusão, especialmente nessa faixa que é crítica, de uma faixa de idade escolar e que precisa ser considerada. E vem aí o segundo turno das eleições municipais. Quem não votou no primeiro turno pode ter dúvidas sobre como proceder agora. Quem não compareceu ao trabalho de mesário também. Então a gente dá uma ajuda. Eleitores de 55 cidades voltarão às urnas no dia 30 de outubro para escolher seus prefeitos, sendo 18 capitais, entre elas São Luís, onde no primeiro turno 92.804 eleitores deixaram de votar e precisam justificar a ausência. Esse eleitor ele pode entrar no site do TSE, imprimir o requerimento de justificativa pós-eleição, que não é igual àquele do dia da eleição, juntar os documentos que comprovem a impossibilidade, um atestado médico, uma declaração de trabalho e dar entrada no seu cartório eleitoral. Ou então aquele eleitor que realmente não foi votar mesmo. Então ele vai ao cartório para se regularizar, emite lá o boletozinho bancário da multa, que varia entre R$ 1,05 a R$ 3,51, e ele regulariza a sua situação. Quem não votou no primeiro turno poderá votar normalmente no segundo, mas se não comparecer às urnas, deverá justificar. E é bom lembrar que quem deixou de votar por 3 eleições consecutivas, não justificou nem pagou multa, terá o título de eleitor cancelado, devendo regularizar a situação junto a um cartório eleitoral para poder votar novamente. O prazo para que o mesário que tenha abandonado os trabalhos na sessão eleitoral apresentasse justificativa terminou na última quarta-feira. Mas aquele que não compareceu ao local tem 30 dias para se justificar sob pena de multa que o juiz eleitoral estipular. Está na lei. As prefeituras têm que promover o reaproveitamento de resíduos sólidos com ações de coleta seletiva e compostagem. E uma iniciativa aqui no Rio mostra como é possível aproveitar esse potencial que faz bem ao ambiente.
O lixo orgânico recolhido das casas chega em bicicletas e, em seguida, é depositado nessas composteiras, onde fica por 4 meses. Nesse período, passa por um processo de decomposição, até virar adubo e voltar para ser utilizado em hortas domésticas. De acordo com o fundador do Ciclo Orgânico, responsável pela iniciativa, desde que o projeto foi criado há 1 ano e meio, a compostagem evitou a emissão do equivalente a 20 toneladas de gás carbônico, que contribui para o efeito estufa. A compostagem é um processo biológico que transforma o lixo orgânico, os resíduos orgânicos, que é casca de fruta, verdura, legume, casca de ovo, borra de café, saquinho de chá, toda essa matéria orgânica em adubo. A gente diminui até metade da quantidade de lixo que a gente manda para o aterro e transforma isso em fonte de vida. Outra forma de destinação adequada do resíduo sólido foi adotada há 1 ano pela família de Júlio. Com um kit simples formado por caixas de plástico, ele tem um miocário, onde deposita restos de alimento que também transforma em adubo. Todos esses restos de cozinha, de batata, de cebola, de cenoura, de beterraba, de folhas em si, você faz uma compostagem, seja com minhocas ou seja naturalmente, e isso sempre vai voltar para o solo. Ou seja, em vasos que você tem de flores, ou seja, numa mini horta que você tem na sua casa ou que você leve para o sítio. O Brasil tem um grande potencial nessa área. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cada habitante produz, em média, 1 quilo de resíduo sólido por dia, metade formada por lixo orgânico. O volume desse material destinado à compostagem, no entanto, não chega a 2%. Além disso, segundo dados do IBGE, apenas 4% dos municípios brasileiros têm unidades de compostagem. Ainda é uma prática muito pouco conhecida e utilizada ainda no Brasil. Mas a tendência é que cada vez mais seja difundida e mais gente faça, entrando num ciclo mais saudável do que numa forma linear como a gente trata o nosso lixo hoje, mandando para um aterro e só gerando um impacto ambiental. A moda dos smartphones chegou para ficar, mas os celulares mais simples, sem muitas funções e aplicativos, também têm espaço. Uma pesquisa mostra que as vendas desse tipo de aparelho cresceram no Brasil em comparação com o ano passado. Antônio prefere usar um celular simples, assim mesmo, sem acesso à internet e sem redes sociais. Um telefone móvel à moda antiga. Não dá trabalho. Você quer falar, o telefone só para falar e receber ligação, não precisa mais do que esse aqui não. Dos quase 12 milhões de celulares vendidos no país entre abril e junho deste ano, cerca de 1.200.000 unidades são celulares simples. O que chama atenção é que esses aparelhos venderam 35% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. Já os smartphones tiveram queda nas vendas, quase 5% a menos que no mesmo período. Mas por que será que em meio a tanta modernidade ainda tem gente que prefere aparelhos mais simples? Um dos motivos é o custo, cerca de R$100 o celular. Além disso, eles até acessam a internet, só não permitem que as pessoas baixem aplicativos, o que funciona muito bem na zona rural, por exemplo, onde o acesso à internet 3G e 4G ainda é pouco disseminado. Um dos responsáveis pela pesquisa explica que foi justamente nas áreas rurais que houve o maior aumento e afirma que os smartphones vieram para ficar, apesar deste aumento pontual na venda dos aparelhos mais simples. Alguns fabricantes enxergaram uma possibilidade por conta dessa falta de aparelhos, de oferta, na verdade, de aparelhos no mercado. E todos eles trouxeram esses equipamentos de volta para os seus portfólios de vendas aqui no Brasil. Então, na verdade, a gente não está falando que a demanda ela cresceu, mas sim que houve aí um acompanhamento dos fabricantes de acordo com uma demanda que foi reprimida no final do ano passado. Um artista de um bairro pobre do Rio vai ter as obras expostas no Museu do Louvre, em Paris. O convite surgiu há 5 meses, quando ele divulgou o trabalho nas redes sociais. Filho de pais analfabetos, Léo Lima começou a desenhar aos 7 anos e nunca frequentou escola de artes. A inspiração para as telas vem das lembranças do passado, como manifestações da cultura popular brasileira. Quando eu vejo alguma coisa em branco, a impressão que eu tenho é que está dizendo socorro, quero cor, quero traços. Eu não posso ver nada em branco, eu tenho que
pintar, tenho que desenhar. Além de desenhar e pintar, o Léo também é artesão e transforma lixo em obra de arte. Entre as matérias-primas usadas nas esculturas estão cabaça, lata de alumínio e madeira. Quando se aposentou há 15 anos, Léo pôde se dedicar às artes. Chegou a expor algumas obras em feiras, mas não conseguia vender o que produzia. As oportunidades aumentaram depois que a filha postou os quadros de Léo na internet. Antes das postagens, eram quadros guardados embaixo da cama. E a partir das postagens, agora são quadros na parede. As imagens fizeram tanto sucesso que Léo recebeu um convite para expor 2 telas no Louvre, um dos maiores e mais famosos museus do mundo, que fica em Paris, na França. A exposição vai acontecer na semana que vem, durante o Salão Internacional de Arte Contemporânea. Feliz? Estou muito feliz. Entendeu? Tão feliz que o coração chega a doer. E o visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote nosso número, 021 974 522 300. Tchau, tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.